Bom, pessoal, então a ideia hoje é trabalhar o desenvolvimento do senso crítico para a aplicação correta dos estudos científicos. Não é a minha ideia aqui colocar o que está correto, o que está errado, no sentido de artigo científico, se tem evidência, se não tem evidência, mas a minha ideia aqui hoje é trazer como é que eu consigo olhar para isso dentro de um mundo onde a gente recebe tantas informações e de um lado as pessoas falam para a gente, aromaterapia é pseudociência, e do outro lado tem muita gente vendendo a ciência dentro da aromaterapia, né, trazendo estudos científicos mostram o poder do limoneno, do pineno, enfim, um monte de informação. E aí a gente se vê no meio disso e fala, nossa, caramba, mas é pseudociência, mas tem evidência científica. E isso, gente, eu acho que vai para tudo na nossa vida, né? O aumento da facilidade de informação e a rapidez de informação que a gente tem hoje, principalmente pós-pandemia, que os estudos científicos ficaram mais abertos, que pessoas leigas começaram a ler mais, isso traz para a gente muita informação e muitas vezes cai em mãos de pessoas que não têm tanto conhecimento, né? E que aí acabam, muitas vezes, mesmo sem querer, passando a informação não tão dentro do contexto que ela deveria estar. E aí, para dizer para vocês, né, por que eu gosto desse tema, por que o Ia, né, me deu essa abertura, eu trago para vocês hoje o meu currículo, que não é de aromaterapeuta, né? É o meu currículo de pesquisadora, é o meu currículo acadêmico, e já apresento para vocês aqui um lugar onde vocês podem olhar o currículo desses milhões de especialistas que estão aí na rede social. Então, eu trouxe para vocês um print da primeira parte do meu currículo Lattes, tá? Que fica dentro da plataforma do CNPq. E é muito importante porque é uma plataforma que tem pesquisadores. Então, o pessoal que faz pesquisa, de fato, tem ali o seu currículo, tem o seu currículo atualizado. Confesso que por um tempo deixei o meu desatualizado, quando eu parei aí para cuidar dos meus filhos. Hoje ele já está atualizado, então tem toda uma parte onde você vê a formação básica da pessoa, se é médico, se não é médico. Muitas vezes vem essa questão, é doutor, não é doutor, que doutor que é, doutor do quê, né? Então, assim, eu uso o meu título de doutora com muita tranquilidade, sabendo que eu estou deixando muito claro que eu sou uma bióloga, né? Eu não sou médica. Eu sou bióloga, pesquisadora, hoje, né, especialista em neurociências, educação e desenvolvimento infantil, especialista em aromaterapia e também fazendo aí uma outra pós, né, em comportamento. Então, o que eu trago hoje para vocês aqui não é da minha prática em aromaterapia, por isso que eu não coloquei os meus cursos em aromaterapia aqui. O que eu trago aqui para vocês hoje é o desenvolvimento de senso crítico que eu tive, né, que eu tive que desenvolver durante toda a minha carreira acadêmica. E ainda desenvolvo dentro de todos os cursos que eu faço e todas as formações que eu vou buscando, tá? Então, por isso que eu não trouxe a parte da aromaterapia. Algumas pessoas já me conhecem, né? Tenho alunas aqui, enfim, tem outras pessoas que me seguem, mas não é a ideia aqui trazer a Karina aromaterapeuta, mas sim a Karina pesquisadora e que tem o pezinho lá dentro da aromaterapia e a paixão pelos óleos essenciais. Bom, antes da gente começar a palestra, vou trazer para vocês aqui a questão da pseudociência, né? O que é pseudociência que a gente tanto ouve? Na verdade, é qualquer teoria, qualquer conjunto que passa por evidência científica sem ter concluído os processos da evidência científica. Então, assim, a gente vai aprender isso durante essa aula, que existem coisas que devem ser feitas para evidenciar algo, né? Então, quando a gente não está com essa evidência que a gente chama de robusta, né, que já tem todas as etapas concluídas, a gente não pode dizer que aquilo é uma evidência, né? E aí as pessoas que estudam muito as práticas baseadas em evidências vêm falar que são pseudociências, né? Mas então vamos construir esse raciocínio junto para que cada um aqui pegue um artigo científico depois em aromaterapia ou que avalie os dados que a gente tem de aromaterapia e entenda em que contexto que a gente pode falar das evidências que sim, nós temos em aromaterapia, mas em que contexto que ela está dentro da ciência, tá? Então, os objetivos hoje, desenvolver o senso crítico para avaliar esse excesso de informações que a gente tem disponível, compreender a importância da pesquisa e da validação, né? E é uma pesquisa contínua, porque cada pesquisa, ela envolve um contexto, aquele estudo em específico, e aquilo é um quebra-cabeça que a gente vai montando e está sempre em desenvolvimento.
utilizar as informações com coerência e dentro do contexto aonde ela foi pesquisada, auxiliar na construção de novos dados dentro da prática da aromaterapia. Isso é muito importante. Se a gente quer trabalhar com isso, se a gente quer provar tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, a gente precisa auxiliar a construir esses dados, integrando todas essas informações. E aí eu trago para vocês uma reflexão, né, que é duvidar de tudo ou crer em tudo. São duas soluções igualmente cômodas, né, que nos dispensam de refletir, que fazem com que a gente não pense, porque a gente fala, não, isso aqui não serve, eu não acredito, ou isso aqui serve, sem que eu faça uma avaliação crítica. Essas duas formas fazem com que a gente não pense, né? E é isso que eu quero tirar de vocês aqui. E como que a gente vai construir isso hoje? Primeiro, como o Ian falou, né? É um desafio estar aqui falando para pessoas que muitas vezes não são da academia, que não estão dentro da universidade, que não são pesquisadores, para trazer um pouco desse contexto, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender, conhecer um pouquinho qual é a história da ciência, como é que a ciência se desenvolveu em todos esses anos aí da humanidade. Avaliar os contextos em que as coisas na ciência foram acontecendo. Compreender a necessidade das fases dos estudos. Tudo isso que eu estou falando aqui a gente vai ver durante essa palestra, tá? Saber buscar fontes confiáveis e integrar novamente. Gente, integrar informação é o que a gente tem de mais poderoso quando a gente consegue olhar para todos esses lados. Quando a gente consegue subir no alto do morro e ver que que tem uma diversidade enorme de coisas e de informações e que a gente não pode ficar assim num cantinho, mas que a gente tem que tentar subir, escalar esse morro e enxergar cada vez mais longe, né? Então, trazendo um pouquinho aqui para vocês do histórico cronológico, né? Tanto do uso dos óleos essenciais e das plantas, né? Vamos pensar aqui, lá na antiguidade, não eram os óleos essenciais especificamente, assim, as plantas, né, que contêm os óleos essenciais, então já traz toda uma parte da fitoterapia e que tem como ativo, né, também, não só, tá, porque a planta, ela é composta de muitas coisas, então não é só os óleos essenciais, tá. E aqui, lá atrás, né, lá na antiguidade, a gente já tem duas literaturas, né, que depois foram encontradas, foram complementadas, enfim, que foi o livro de Matéria Médica e o Papiro de Ebers. Nos dois já tinham muitas anotações do que era se usado na época, né, considerando as plantas, tá? Pensando sempre que vem de uma observação. Então, às vezes, de um animal, a gente não sabe, a gente não tem esses dados tão em detalhes, mas a gente tem anteriormente ainda de um animal indo se esfregar numa planta ou buscando algo. E aí vem a observação humana, né, esse desenvolvimento todo, e aqui a gente começa a ter registros, né, da utilização das plantas medicinais. Depois, lá na Idade Média, entre a Idade Média e a Idade Moderna, a gente já tem aplicações medicinais e religiosas, e já tem algumas informações, né, dentro também da literatura de uso de plantas medicinais. E aí aqui, né, chega aquela frase que a gente ouve tanto do Paracelso, que é a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Em que contexto da ciência isso surgiu? Nesse período do Paracelso, começou a se abandonar um pouquinho a botânica no sentido medicinal e trazer mais a química, tá? Elementos químicos, compostos químicos para serem utilizados aí no processo de saúde. E aí Paracelso descobriu o quê? E ele fala, a frase não se resume a isso, mas o que ele diz é que tudo pode ser tóxico, né? Mas que a dose é que vai ser diferente. Então teve tratamento, por exemplo, naquela época com mercúrio. Hoje a gente não vai se tratar com mercúrio, tá? Mas naquela época teve tratamento com mercúrio e daí o quê? Se usasse muito, era uma coisa venenosa, né? Mas se usasse menos, era possível ter algum benefício. Mas qual era o contexto daquela época? O contexto onde não se tinha a imensidão de possibilidades que a gente tem hoje, né? De medicações conhecidas e de dados seguros, tá? E nessa mesma época, né, do Paracelso, foi descrita aí a primeira destilação. A gente sabe que tem algumas informações anteriores a 1500,
Mas o que está mais na literatura é desse período de 1500, e aqui eles descobriram o quê? Nossa, eu posso isolar componentes químicos, né? Eu posso concentrar aquilo que eu estava usando da minha planta. E aí voltamos para aquele ponto de que a diferença entre, né, o que vai ser bom e o que vai ser tóxico é a dose em que ele vai ser apresentado. Porque aí sim, saiu daquele contexto de usar uma quantidade de planta inteira para se concentrar um ativo, tá? E aí, já pulando aqui para a idade contemporânea, já chegando mais perto aqui, porque senão a palestra ia ficar gigante, né? A gente já chega no século XIX, onde a gente encontra, já dentro do PubMed, que é uma plataforma que é muito reconhecida nessa área para pesquisa científica, os primeiros estudos que estão lá inteiros e que a gente pode ler, né? Então, a gente tem esse estudo aqui, que é de... Deixa eu só comentar aqui. Que é do uso de óleo essencial de limão e inflamações oculares. Esse estudo está lá, quem quiser ir olhar, ele é de 1833. E naquela época, o que eles faziam? E, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Naquela época, eles pegavam a casca do limão, né? E amassavam para sair o óleo essencial prensado e pingavam nos olhos para o processo inflamatório, né? E ele traz aqui alguns estudos de caso com melhora, outros, né, não sem melhora. E a ideia que me parece, eu li muito rapidamente esse artigo, mas era que vinha uma piora, né? Trazia-se uma irritação para aquele local, e daí com isso a gente acaba trazendo todo o nosso sistema de defesa e depois havia uma melhora, né? Então esse estudo está lá e está na íntegra, tá escaneado, né? Tem outros estudos que aparecem, mas que a gente não consegue ter acesso, né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês são aqueles que eu consegui abrir desse período, né? Depois teve a ação dos óleos essenciais na tuberculose, em 1899, mas aqui já foi um estudo que não deu certo, tá? Eles não perceberam nada de positivo utilizando hortelã-pimenta e canela. E olha que a canela, né, tem um poder antisséptico grande, mas aqui eles não encontraram resultados positivos. E aí vem o que eles tinham de possibilidade na época, que não dá para entrar em detalhe aqui, né? Como é que esse estudo foi conduzido? Será que precisava ampliar a dose, mexer, enfim. Por isso que quando a gente lê um estudo, a conclusão dele é referente àquele momento, né? Aquilo que ele foi feito naquela época. Aí vem, né, nesse período também, a aspirina, né, e que vem aí trazendo do papiro de Ebers, né, a questão do salgueiro, que era utilizado, casca de salgueiro, e que já se tinha noção de que poderia trabalhar, né, como um anti-inflamatório e para dor. Então, lá de trás, sabendo da casca de salgueiro, veio, né, todo esse estudo com a salicilina, a salicilato de metila, enfim. Então, vejam que o que vem lá de trás, ele acaba trazendo informações para a gente, né? Mas isso vai sendo conduzido, melhorado, ampliado, e hoje a gente tem aí a aspirina até hoje no mercado, né? E daí, no século XX, começa a história que a gente tanto ouve nos cursos da aromaterapia, né? Que foi o acidente com o HTFC, e depois, dentro desse intervalo de 1910 até 1937, quando ele cunhou esse termo, aromaterapia, né, ele veio fazendo vários estudos por conta do seu acidente, por conta da melhora que ele percebeu na pele, né, pós o acidente. Mas, será que só tinha isso? Né? A gente viu aqui que antes do HTFC já tinham estudos com óleos essenciais, lá de 1833, que está disponível, e a gente sabe que tem mais que não está disponível. O que tinha mais também além do HTFC, né? Não é só o que ele trouxe. Nesse período de guerra, por exemplo, a gente tinha a água de Mencieri, eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá? E essa água ela era composta de ativos botânicos, né? Inclusive aqui um deles era o eucaliptol, ácido benzoico, e outros ativos, né, que não são referentes a óleos essenciais. E ele utilizou essa água para tratar, ele era um médico, né, ortopedista, e durante esse período de guerra, as pessoas tinham que esperar para fazer a cirurgia, né, e ele acabou descobrindo, fazendo essa mistura, e que era bem determinadinha nas concentrações,
para tentar evitar que tivesse que amputar alguns órgãos, né? Órgãos não, alguns pedaços, fugiu a palavra agora, né? Então, ele usava isso para manter o local machucado em ordem, né? Sem uma piora, sem uma septicemia e tal, né? Para não entrar no corrente sanguíneo, e ele conseguir tratar esses soldados, né? E aí é muito interessante que quando você está lendo sobre essa água e sobre tinha uma outra coisa que era utilizada na época também, eles estavam tentando achar algo que pudesse segurar por um período, alguns dias, para que a pessoa pudesse ser atendida, né? Então eles trazem que essa água era muito boa porque ela conseguia manter a pele intacta, ela não destruía a pele enquanto ela segurava a ação dos micro-organismos. Não é que ela tirava os micro-organismos, mas ela meio que parava, né, o desenvolvimento ali por um tempo, sem destruir a pele, né? E isso eu acho muito importante já contextualizar aqui para vocês, porque às vezes a gente vê numa lâmina uma informação, a cândida, né, o cloro. O cloro é extremamente, né, ele mata tudo ali e não dá para a gente colocar na pele porque ele vai comer a nossa pele, entendeu? Então esses detalhes que a gente precisa olhar, principalmente quando a gente está descobrindo coisas novas e quando a gente vê esses milhões de informações na internet e esses vídeos, né, com promessas que não funcionam, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? Então teve esse contexto da guerra, além, né, do período do Gattefossé, e teve o Gattefossé também quando ele trouxe o primeiro antisséptico, né, que foi o Salvol, que ele, nesse período de guerra, que ele foi afastado da guerra, o irmão dele faleceu por uma infecção, e aí ele começou a estudar mais o que ele poderia criar como um antisséptico, e aí ele criou o Salvol, e ele foi muito utilizado na gripe, né, de 1918, e ajudou muito, tá? E aqui era composto por óleos essenciais. Mas tem um detalhe que eu vou falar um pouquinho mais para frente, de que não é bem o que a gente tem hoje no mercado de aromaterapia, tá? Eu trouxe pequenos detalhes, tá, gente? Aqui tem a lavanda nos hospitais, né? Isso aqui foi uma correspondência, achei super interessante quando eu estava montando essa aula e buscando as coisas antigas, né, no PubMed, isso está no PubMed também, e era uma correspondência de pedido de lavanda, né? Eles estavam recolhendo lavanda para levar para o tratamento dos soldados, tá? O tratamento aqui, ele ainda não deixa tão claro se era algo específico físico, né? Mas ele fala aqui também de ser uma planta que é gostosa, né? Que fazia bem para as pessoas de qualquer forma, né? Então aqui pode estar aí, sei lá, embutido algo da planta, do aroma, enfim, mas isso não está claro, né? Teve uma pesquisa para cólera, tá? Em 1925, aonde eles tiveram resultados bem positivos. Eles trazem aqui, só que aí vai entrar naquele ponto de, mas, cara, isso não é uma evidência científica? Para o que se tinha naquela época, eram estudos de casos, né? Para o que a gente tem hoje, que a gente precisa ampliar mais isso, não é, né? Mas para aquela época era suficiente para eles tratarem a cólera, né? E tiveram pessoas que não quiseram tomar, enfim, que eles até relatam que vieram a falecer. Então era possibilidade, o que eu tenho? Né? Se eu não tenho nada, eu vou tentar de tudo. E aqui se incluíam os óleos essenciais, tá? Em 1946 começaram a surgir aqui no PubMed, né? Então, deixar claro para vocês que foi uma pesquisa do PubMed, então que pode ter outras informações em outros lugares, né? Estudos microbiológicos, aqueles das plaquinhas que o pessoal gosta de mostrar, que tem os halos, né? Para mostrar se a bactéria é resistente ou sensível àquele antibiótico, né? E aqui eles testaram o eugenol e o cravo, né? No crescimento microbiano. E, gente, achei o máximo achar isso. Deixei marcado aqui, porque eu sempre falo sobre a resistência e que é possível que isso aconteça, tá? Claro que dentro de um óleo essencial, a gente tem uma mistura e isso dificulta a vida dos micro-organismos, mas só que eles podem começar a criar resistências para compostos isolados e isso mudar a concentração que eu tenho que utilizar. Isso faz toda a diferença, porque uma coisa é eu colocar algo numa placa e ver que esse micro-organismo não consegue crescer.
Outra coisa é eu conseguir entregar a concentração necessária para um organismo, que ela não seja tóxica, tá? Então, se começar a mudar essa concentração necessária, que a gente chama de concentração inibitória mínima, não importa que ele não é resistente, mas não vai ser possível aplicar. Então, essa é uma preocupação muito grande minha como microbiologista e do uso exagerado dos óleos essenciais, principalmente óleos que têm esse potencial, né? E aí aqui já apareceu uma Pseudomonas aeruginosa, que é um bichinho duro na queda, tá? Resistente ali ao eugenol, tá? E aí eu trouxe só a título de informação para vocês olharem aqui nessa bibliografia, né? Porque eu estou trazendo poucas bibliografias que eu encontrei dentro do PubMed que eu pude abrir e acessar. Tem outras que estão ali, mas que a gente não abre. E para que vocês possam ver que tem estudos aqui de 1916, tem de 1920, enfim. Tem outros estudos que já estavam acontecendo, mas que não estão disponíveis para a gente hoje, tá? Mas que mostram aí também tudo que esses óleos essenciais já foram estudados e que provavelmente embasavam tanto o HTFC quanto o Valnet, que poderiam ter tido mais acesso a isso, o Menser, né? Várias outras pessoas que estavam utilizando os óleos essenciais naquela época, tá? E aí, é importante, eu trouxe para vocês uma cronologia de coisas que aconteceram e agora eu quero contextualizar as coisas, né? Como é que estavam acontecendo as coisas naquela época, para a gente fazer essa união que eu falei para vocês. Então, na antiguidade, né, onde a gente tem o uso de plantas medicinais, começou ali as descrições, eram descobertas e observações, tá? Depois, na Idade Média, a gente já começou a ter uma ampliação da medicina botânica para a medicina química, o contexto já começou a mudar, as possibilidades que existiam já começaram a mudar. Depois a gente teve uma transição no século XIX, bem marcante, das práticas que eram baseadas em tradições e observações que vinham lá da antiguidade, né, para uma prática científica e experimental. E aí vem um ponto muito importante que aqui eu trago para vocês, Claude Bernard, também não sei se estou pronunciando certo, e ele trazia aqui, é dever e, portanto, direito realizar um experimento em um paciente a qualquer momento em que isso possa salvar a sua vida. Ou seja, aqui a gente está numa situação de guerra, né? Então, muitos dos estudos que foram feitos e dos testes que foram feitos naquela época eram numa situação emergencial, né? Claude Bernard, inclusive, né, ele foi considerado o fundador da medicina experimental e ele queria trazer o método, né, científico na medicina e ele trabalhava, inclusive, com vivisecação, ou seja, ele fazia aí a dissecação dos animais para avaliar o que estava acontecendo com eles vivos, tá? Então, ele não matava antes, por exemplo, hoje, quando a gente vai trabalhar com um roedor, por exemplo, né, você vai colocar ele no éter e ele vai, né, ele vai falecer ali. Não, ele não considerava essa dor, né? Então, veja como é importante. Então, ele inclusive tem falas dele, né, trazendo que um fisiologista, ele não pode se preocupar com o sangue ou com a dor de um animal, porque o animal morre para salvar outras vidas. Então, veja que esse contexto daquela época não cabe no contexto de hoje. É uma pesquisa que era extremamente antiética, mas é uma pesquisa que foi extremamente importante para se descobrir muitas coisas, inclusive a homeostase, né? Esse princípio de homeostase, como é que funciona o meio internamente da gente, né? Ele tem um grande papel nisso. Mas é uma pesquisa que hoje, nossa, eticamente, a gente jamais faria isso, né? Então, veja que o contexto em que aquilo aconteceu é algo que a gente precisa observar, tá? Sempre para ir construindo essas informações, né? Depois a gente teve as contribuições do HTFC e a Primeira Guerra Mundial, que também, lá numa situação de guerra, precisando muito salvar esses soldados e sem medicamentos disponíveis, tendo um conhecimento já de plantas medicinais, de óleos essenciais, bom, vamos ver se isso aqui funciona. E, de fato, funcionou, né? Então, quando a gente olha para o contexto daquela época, né, a gente teve 2 guerras mundiais, né? A gente teve uma economia que estava completamente quebrada e a gente teve muitas epidemias. E neste contexto, muitos óleos essenciais foram testados e aí eles surgiram aí, né, como grandes antissépticos, né, antimicrobianos, porque foi dali onde surgiu, a Mike fala muito isso, que veio
que a aromaterapia surgiu aí desse poder antimicrobiano dos óleos essenciais, e que depois que foi virando, né, a aromaterapia que a gente tem hoje, esse olhar holístico, mas ali antes era uma matéria médica, né, medicinal mesmo, tá? Uma medicina que era aromática, né, que veio de plantas aromáticas. E aí, então, dentro desse contexto, volto aqui com o Solvol, né, lembrando que aqui eram óleos essenciais desterpenizados, então, o que sobrava mais aqui, né? O que a gente tinha, principalmente, vamos dar um exemplo aí do cítrico, né? Então, o limoneno, ele não estaria presente aqui, tá? Então, veja que não dá para a gente buscar a informação que veio lá de trás sem olhar o contexto inteiro, né? A gente tinha aqui mais os compostos que são oxigenados, porque eles foram desterpenizados. Porque com os compostos oxigenados em maior concentração, a gente tem uma solubilidade em água maior. Não que seja solúvel 100% em água, mas até você considerava que eles eram solúveis, né? Porque facilita a solubilidade mesmo, como você não vai usar uma concentração absurda, então dá para solubilizar isso em água. Então não é a mesma coisa se eu pegar a receita dele lá de trás e fizer hoje com os óleos essenciais que não são desterpenizados, a gente não pode comparar, tá? A gente não está falando da mesma coisa, né? E aí, né, você trabalhou, né, com outros médicos em hospitais, no hospital em Lyon, fez muitas anotações, utilizou muito o Solvol, teve bons resultados, né? Por isso, inclusive, continua, né, perpetuando toda essa informação que ele trouxe. Ele escreveu muitas coisas que não estão na literatura comum, não estão lá no PubMed, mas que ele juntou no seu livro, né? E essas informações são, sim, muito importantes, mas elas não se encaixam no nosso contexto atual, onde a medicina baseada em evidência, né, onde a prática baseada em evidência solicita que tenha-se ensaios clínicos com um monte de gente, né? Então, quando ele traz vários estudos de casos positivos, né, todas as suas anotações, ele não está trazendo um ensaio clínico como é desenhado hoje, tá? Mas isso não significa que não deu certo e que não teve evidência, mas não é a informação de como a gente chegou nessa construção hoje para os ensaios e para a pesquisa, tá? Com esse desenvolvimento, né? E aí aqui é a questão dos óleos desterpenizados, né? Então, os óleos essenciais desterpenizados e concentrados. Então, eles concentraram, na verdade, os químicos dos óleos essenciais que são oxigenados, né? Solúveis em água, foram desenvolvidos pelo HTFC e são produtos preciosos, né? Com amplas qualidades antissépticas, eficazes, principalmente em cirurgias de emergência para combater epidemias, né? Então, você vê que era o cirurgião lá do Hospital de Lyon, trazendo essa informação, e que é uma informação, sim, que é muito importante para a gente nessa área, né? Mas que também mostra que a gente precisa trazer aquele desenho antigo para a atualidade e fazer pesquisas que consigam ser mais robustas, né, nessas informações, né? Depois veio as contribuições do Valnet, né, também outro médico super importante aí que utilizou muito a aromaterapia e aplicou todo esse conhecimento do HTFC, o conhecimento anterior, na Segunda Guerra Mundial, né? Foi muito importante, ele foi designado para examinar sobreviventes tanto do campo de concentração da Alemanha, depois da Guerra de Indochina também, e nessas condições extremas, tá? Ele experimentou a aromaterapia para tratar os ferimentos. Então, lembrando que a gente estava numa época que a gente precisava achar soluções, né? E que, então, era uma época de extrema, né? Que a gente precisa chegar lá e dar um jeito. Então, a gente vai adicionar tudo aquilo que a gente sabe que pode vir a funcionar, tá? Mas a gente não consegue garantir direitinho o que foi que aconteceu ali por conta do desenho, né? Não foi feito um desenho, não foi feito um experimento, na verdade foi feito um experimento de vida, né? Vamos testar o que dá. Não foi um desenho feito, né, para um estudo científico, tá? E a aromaterapia médica que o Dr. Valnet começou é da competência de um médico, né, fitoaromaterapeuta, que pode fazer um diagnóstico e pode fazer uma prescrição adequada, que não é o que a gente faz hoje aqui. Então, é um outro contexto, né? A gente precisa se encaixar dentro do nosso contexto, né?
E ele ainda assim, tendo trazido muitas informações, muitos estudos de caso, tendo seu livro escrito, mais de um livro escrito, né? Ele ainda deixa claro que de forma alguma, esse é o livro de 1982, tá? Tem uma versão dele em inglês, que foi traduzida pelo Serran. Ele fala, né, que ele não é um guia definitivo, né, não é definitivo ali para os óleos essenciais, porque ele sabe que a investigação farmacológica ainda não era suficiente para garantir uma apresentação adequada, né? Ele colocou aqui aquilo que ele utilizou e aquilo que ele sabia, né, e que outros médicos utilizaram, foi pela prática, foi o que ele colocou no livro. Podemos usar essas informações? Pô, claro que podemos, mas a gente deve usar essas informações hoje para também construir estudos novos para que a gente consiga comprovar, né, de fato o que está acontecendo. E aí a gente chega nesse período dos estudos, né? Então, como é que funciona? Qual que é o processo de uma pesquisa, né? Então, eu venho com uma pergunta, eu crio uma metodologia. Isso é diferente da experimentação emergencial que aconteceu, né? Assim como aconteceu no período de Covid, que muitas coisas, né, começaram a ser usadas, testadas e tal, algumas deram certo, outras não deram certo, mas a gente estava no meio de uma situação onde muitas pessoas estavam morrendo, a gente viveu isso. E que, cara, a gente precisava tentar de tudo, né? Então, é diferente de eu pensar numa pesquisa, né? É diferente de eu agendar uma cirurgia planejada para uma cirurgia de emergência, né? A forma como as coisas acontecem são diferentes, tá? Então, num processo de pesquisa, eu vou ter uma pergunta, né, baseada aí numa hipótese, alguma coisa que eu observei, eu vou desenvolver, criar, pensar numa metodologia onde eu consiga cobrir o máximo de informações possíveis. Muitas vezes eu vou precisar de vários estudos complementares, eu vou criar um experimento, eu vou fazer esse experimento, eu vou escrever um artigo sobre esse experimento, eu vou enviar para alguém revisar e ver se eu não estou inventando dados, né? E ver também, avaliar essa pesquisa, então essa revisão por pares, e aí eu vou publicar, tá? E aqui entram vários pontos também da pesquisa, que, enfim, de revistas que pagam para você publicar, revistas predatórias, enfim, são coisas que eu não consigo entrar aqui, mas que também entram nesse contexto, né, da pesquisa. Não é porque está publicado que é 100% garantido que aquilo é bom, tá? Existe manipulação de dados, né? Existem revistas que não fazem revisão por pares, enfim, tudo isso você tem como descobrir também quando você está olhando a pesquisa e avaliando a revista, né? E aí, com relação a esses estudos, né, qual que é o contexto desses ensaios clínicos? Quando é que surgiu esse negócio que hoje a gente quer fazer mais redondinho, né? Mas desde lá de trás, desde a Avicena, ele já trazia regras para testar medicamentos, mas regras que cabiam ali naquela época, né? Depois, James Lind fez um experimento sem querer, né, que foi o julgamento de escorbuto, que foi a questão de utilizar frutas cítricas, né, da vitamina C, enfim, para curar aqueles navegantes, né, e foi meio que sem querer, não foi um ensaio planejado, mas a gente acaba considerando, né, que foi o primeiro ensaio clínico controlado dessa era moderna. Em 1800 surgiu a ideia do placebo, né, que seria algo para agradar o paciente, e existe um efeito placebo. É importante falar disso também, porque o efeito placebo, muitas vezes, eu posso usar algo que não é tão melhor do que o placebo, porque o placebo tem um efeito, sim, positivo, o se sentir cuidado, a pessoa acreditar que ela está mudando, são tantas variáveis, e o placebo também é positivo. Aí tem o primeiro ensaio que foi considerado em 1863 pelo Flint, comparando um remédio fictício a um tratamento ativo, né? E esse remédio fictício era inclusive um fitoterápico, e que foi positivo o resultado. Ele acabou criando uma medicação placebo, na verdade, positiva, né? Porque ele testou e foi positivo. Depois, em 1943, veja que é recente, né? Foi o primeiro ensaio controlado duplo cego, que era para um resfriado comum, que foi o ensaio da patulina, tá? Então, só para vocês verem como é que isso vem se desenvolvendo, e hoje a gente já tem mais ainda, né, informações importantes. E aí, na década de 1960, aconteceu a tragédia da talidomida, né, que era uma medicação dada para grávidas, e aí as crianças nasceram
com deformidades, e a partir dessa tragédia, né, e de outras coisas que já vinham acontecendo, saiu a Declaração de Helsinki, que é ter princípios gerais e diretrizes, né, sobre o uso de sujeitos, tanto humanos em pesquisa, e diretrizes também para que a gente garanta, né, que os medicamentos sejam seguros, tá? Então aqui tem uma tabelinha só ilustrativa para vocês terem, enfim, depois quem quiser os slides, né, mostrando como é que isso foi se desenvolvendo, né? E depois, a partir de 1962, que a FDA começou a exigir prova de eficácia e segurança para fármacos, tá? E fármacos liberados desde 1938. Então, as coisas foram mudando, né? A partir aí dessa década de 1960, tá? Cada vez mais eles foram fechando esse cerco e cada vez mais isso vai mudando, tá? Anualmente, assim, tem alguma mudança, depois você vê aqui no Brasil mesmo, o surgimento da Anvisa, as regulamentações, tudo isso vai melhorando, né? A ideia é que a gente traga mais benefício e menos malefícios, né? Em todas as medicações, a ideia é que se tenha menos efeitos adversos, né? A ideia é que a gente não coloque em risco, a ideia é que a gente não mate um monte de animais, enfim. Para que a ciência possa ter um bom funcionamento, né? E aí, agora sim, pensando em todas essas evidências que a gente tem, né, e todas essas informações que a gente recebe, como é que a gente faz análise de tudo isso que está bagunçado para virar uma ciência que eu possa dizer que existe uma evidência, né? Tem um monte de informação, eu pego um artigo que, ai meu Deus, é um ensaio clínico. Ai, não, isso aqui é um estudo em roedor. Não, isso aqui foi em placa. Ah, isso aqui é um especialista falando. O que eu faço, meu Deus? Né? Qual que é essa pirâmide de evidências? O que eu posso considerar melhor? O que tem uma evidência fraca? Como é que isso funciona? Né? Então, a experiência de uma pessoa só, ela não fornece uma imagem objetiva daquilo. Isso é uma evidência fraca. Tá? Se eu falar para vocês que eu usei aqui a camomila para tratar um machucado da minha filha, que de fato é verdade, uso sempre e é super bom, isso não é uma evidência científica, né? Eu uso aqui, é legal, mas isso não significa que eu possa dizer para as pessoas pararem de utilizar, de repente, um antisséptico numa ferida e usar a camomila, né? E vai depender da ferida, a ferida da minha filha é então, enfim, né? Não é nem ferida, né? É foliculite que ela faz e que a camomila é legal aqui, para mim, funciona, mas tem momentos em que eu preciso parar a camomila e entrar com uma medicação alopática, né? Então, a minha experiência com relação a isso, ela não é uma evidência. Eu não posso sair distribuindo essa informação como uma evidência, tá? Porque ela é muito fraca, né? Estudos em animais e células nem sempre vão se comportar da mesma forma em humanos, né? Então, essa é uma evidência que tem limitações, tá? Então, a gente tem muito estudo hoje dos óleos essenciais, mostrando qual o mecanismo de ação dos óleos essenciais, que inclusive estão sendo feitos a partir de uma observação desse uso, né? E hoje querendo entender como é que funciona, né? Isso é uma evidência de um funcionamento, de um tipo de mecanismo de ação? É uma evidência, mas é uma evidência fraca, né? Na verdade, não é que ela é fraca, ela é uma evidência limitada, porque eu não sei de fato como é que isso vai funcionar no humano. Tá? Então, eu preciso tomar cuidado com a forma como eu apresento essa evidência, né? Quando eu faço um estudo observacional, que aí tem estudos de coorte, enfim, esses estudos, eles normalmente identificam correlações e desenvolvem hipóteses para daí a gente fazer estudos experimentais, né? Tentar confirmar aquilo que a gente observou. Mas a correlação, ela não significa causalidade, né? Por quê? Porque eu não posso pensar, inclusive nesse site mesmo, né? Que é um site que a gente vai indo a partir da Cochrane, ele dá um exemplo muito legal sobre verão, sorvete e afogamento, né? Então, no verão a gente toma mais sorvete e no verão as pessoas se afogam mais, né? Isso é uma correlação que acontece nesse período. Mas eu não posso dizer que as pessoas se afogam mais porque elas tomam sorvete. Eu não posso querer prevenir afogamentos impedindo as pessoas de tomarem sorvete. Então, a causalidade aí não existe, tá? Então, é importante a gente ter essa avaliação crítica, né? Ensaios controlados e aleatorizados. Aqui a gente começa a aumentar o nosso nível de evidência, né?
porque aqui nos observacionais a gente também aumenta o nível de evidência. Eu não consigo apontar, meu nervoso. A gente aumenta, está no verdinho, mas não é uma evidência ainda tão boa como um ensaio controlado e aleatorizado, onde a gente consegue comprovar essa causalidade. Né? Isso aqui é muito importante. Causalidade, ali estava causalidade, né? Acho que eu escrevi errado, mas tudo bem. Aqui a gente já tem uma evidência maior. Mas a evidência mais robusta, porque quando eu faço o ensaio aleatorizado, o ensaio controlado, eu não consigo muitas vezes ter um número muito grande de pessoas, né? Então, quando eu consigo fazer uma revisão sistemática, uma meta-análise, eu consigo juntar dados. E aqui é um grande problema que a gente tem na aromaterapia, porque cada um faz o ensaio de um jeito. Então, um usou a lavanda por ingestão, como Silexan. O outro usou a lavanda por massagem, o outro usou a lavanda por inalação. Eu não consigo comparar esses dados. Né? Então, a gente não consegue fazer uma revisão sistemática, uma meta-análise robusta, porque eu não consigo comparar os dados. Porque cada ensaio foi feito de uma forma. Tá? E nós já temos ensaios controlados, aleatorizados, né, com óleos essenciais, mas eles acabam não trazendo uma evidência robusta pela forma como eles foram feitos. Tá? Não todos, né? Mas, enfim, alguns. E como é que está o cenário hoje dos estudos científicos, né, com relação à aromaterapia? Aqui eu coloquei só óleos essenciais, tá? Então, para vocês terem uma ideia, lá de trás, 1833 a 1950, a gente tinha 20 artigos, artigos gerais, tá? Óleos essenciais, busquei óleos essenciais, mais nada, não filtrei, né? Depois foi aumentando, até que agora de 2011 até 2024, a gente tem 14.598 artigos gerais. Quando eu começo a filtrar, eu tenho 418 ensaios clínicos, um número pequeno, né? 115 revisões sistemáticas e 27 meta-análises, tá? A gente tem um número pequeno aqui de informações, né? Quando eu coloco aromaterapia, né, a gente tem 2.129 artigos, né? E aí eu tenho ensaios clínicos. Claro, a gente pode filtrar, adicionar coisa, poderia ter colocado o nome de um óleo essencial, enfim, né, o nome botânico. Isso aqui é só para contextualizar para vocês lá no PubMed, né? Eu tenho 406 ensaios clínicos, 227 revisões sistemáticas e 85 meta-análises. Então, faltam aqui ainda informações e estudos que possam trazer essa meta-análise, né? De que a gente consiga realmente comparar esses dados e mostrar essa evidência, né? Só que a gente tem um problema sério na aromaterapia, que são os desafios, né, da aromaterapia, dessa pesquisa em aromaterapia. Primeiro, a padronização, que é aquilo que eu falei. Vamos fazer um teste de massagem? Massageou, usou que concentração? Quanto que colocou de volume? Quanto tempo fez de massagem? Limpou, não limpou a área de massagem? Enfim, a gente precisa padronizar isso, né? Segamento. Putz, é difícil, né? Porque tem a questão do aroma envolvido, mas existem maneiras de fazer isso, né? Essa variedade de aplicação. E desculpa, na padronização e consistência, eu esqueci de falar a padronização do próprio óleo essencial, né? Muitas vezes as pessoas não colocam nem o que foi utilizado ali, não tem uma cromatografia no estudo. Ah, foi lavanda, mas o que tinha dentro dessa lavanda, né? Então, eu preciso padronizar também, colocar ali para eu ter um comparativo, né, de quais eram os componentes, ter essa cromatografia, né? Isso é muito importante. A natureza subjetiva dos resultados, então, existe toda uma percepção daquela pessoa que está recebendo. Então, dependendo do endpoint que você coloca no estudo, fica difícil porque vai ser muito subjetivo, né? Falta de estudos de alta qualidade dentro da aromaterapia. E o que a gente pode fazer, né? Quais são as possíveis soluções? Então, veja, a gente acaba apanhando um pouco, muitas vezes chegam mensagens, né, agressivas da prática baseada em evidência e tal, mas hoje a gente tem uma área da Cochrane que está aberta aos estudos, né, de medicina que vai vir complementar, né? Então, eles têm uma união com o CABCIM, que é brasileiro, né? O CABCIM é aqui do Brasil. Eles estão apoiando o desenvolvimento de um roteiro, né, para melhorar essas evidências e fazer essas colaborações, tá? E eles estão pedindo, inclusive, que a gente faça o compartilhamento das experiências, que se unam, né? E aqui entra a Arcate, que é um grupo de pesquisadores de óleos essenciais que se uniu como uma força-tarefa para tentar melhorar esses estudos e conseguir trazer evidências, né? Então, a Arcate fez uma publicação em 2023,
trazendo, isso aqui é a tradução direta do Google, tá? Para ficar mais fácil de vocês verem, né? Trazendo uma lista de verificação para que a gente veja quais estudos estão mais robustos, tá? Não é nem uma questão de ser confiável ou não, mas é de ter uma robustez na hora que ele foi escrito. Então a gente vai pegar o estudo e vai ver, poxa, foi descrito o nome botânico, foi descrito de onde a planta veio, foi feita uma cromatografia e não descreveu só 2 componentes químicos principais, descreveu toda a cromatografia, né? O método está bem descrito, qual foi a concentração, qual foi o volume, o que ele fez, os grupos estão bem descritos, então é isso que a gente tem que procurar nos estudos para a gente ter mais robustez, né? E foi um grupo que começou aí em 2021 com esse trabalho, se uniu à Fundação HTFC, né? Então a Fundação HTFC também está unida com eles para fazer essa melhoria dos estudos científicos, né? Eles apresentaram isso já essa lista, né, que é o TRITS, publicaram o artigo em 2023 e a gente também tem a notícia legal de que a Abraroma está em parceria com eles, fazendo uma tradução desse documento para o português, né, e também, enfim, em discussões, trazendo também novas possibilidades, enfim, isso é muito legal, que a gente tem hoje aqui no Brasil, tentando se unir, né, a tudo isso. Então, dentro dessa força-tarefa da ARCAT, você tem ali, é gigante o documento, tá? Então, coloquei só um print, onde mostra os pontos que a gente tem que avaliar, e depois tem um documento explicando cada ponto. Então, quando eu falo do nome botânico, o que eu quero com o nome botânico? Quando eu falo da cromatografia, o que é importante ter na cromatografia? Então, eles criaram esse documento para tentar melhorar tudo isso e melhorar a qualidade daquilo que a gente está passando de informação e recebendo de informação na aromaterapia, tá? E aí eu quis trazer para vocês alguns conceitos que são chave, tá? Para a gente fazer escolhas de saúde, né, com informação. Resultados de um único estudo quase nunca são suficientes para conhecer os efeitos de um tratamento. Correlação não é causalidade. Experiências pessoais sobre um tratamento não são confiáveis. Pequenos estudos podem ser confusos, né? Porque a gente tem uma amostra pequena, então isso pode dar uma confusão também, principalmente na avaliação estatística. Opiniões de especialistas nem sempre são confiáveis. Primeiro que nem sempre o especialista é de fato um especialista, né? Por isso eu trouxe lá para vocês, lá na frente, o Lattes, que é um lugar que vocês podem checar, né, as formações das pessoas. E outra, existe um viés, né? Então precisa tomar cuidado também, porque às vezes existe um interesse político, um interesse comercial, um interesse financeiro, enfim. Então não é a opinião do especialista que vai ser fundamental, né? A ausência de evidência, isso é muito importante. A ausência de evidência não significa evidência de ausência, né? Então pode ser que a gente ainda não tenha uma evidência, mas que a gente vai conseguir descobrir, tá? Nem todos os resultados estudados são igualmente importantes, porque a gente tem as fases dos estudos e a gente tem pontos que são importantes, né? Então, nem tudo vai ser... O peso entre os estudos eles se complementam, mas o peso entre eles é diferente. Os grupos, quando a gente vai estudar um tratamento, eles devem ser semelhantes, né? E depois você vai ampliando aí os grupos que você está escolhendo. Conflitos de interesse podem ser grandes confundidores. Dentro dessa força-tarefa, para a gente finalizar, vou bater certinho quase às 9, a gente tem aí o mapa de evidências, né? Que temos aí a Adriana Nunes, né? Uma grande profissional aí, que está à frente aí, trabalhando dentro desse mapa de evidências. A gente tem uma união, né, da ARCAT, tem a Fundação HTFC, a Abraroma agora também está parceira aí, tem a OPAS, tem a OMS, enfim, tem a BREME, tem o CABCIM, né? Todo mundo tentando trazer informação de qualidade, né? E que não é aquela informação que a gente pega ali de promessas milagrosas. Promessas milagrosas não existem, né? Trago para vocês aqui também, eu acabei ao montar essa aula, encontrando um outro mapa de evidências, que eu achei bem interessante, se alguém quiser depois pegar, dos Estados Unidos. E o de Serran, que a gente tanto conhece, acaba sendo um compilado de muitas informações, né? Ele teve acesso aí a muitas informações anteriores que a gente não tem, então ali tem muita informação também e que a gente deve aproveitar, né? E para fechar
como que a gente sabe que um tratamento funciona, né? Então, quando a gente fala dessas evidências todas, eu tenho uma investigação primária, que são os estudos científicos, e que muitas vezes são estudos ali de base em roedores, né? Depois a gente vai avaliar essas conclusões, depois a gente vai passar para os humanos, né? Aí a gente vai selecionar os estudos, ver o que presta, o que não presta, vai descartar algumas coisas, vai juntar esses resultados, para daí a gente ter uma certeza se aquilo realmente é bom, é alto, é robusto, ou se aquilo tem uma evidência muito baixa, para daí a gente chegar, de fato, numa revisão, né? A Cochrane é o lugar principal aí dessas revisões, né? E aí sim é que a gente vai difundir essa informação. Aí sim a gente vai passar a informação, né, correta, dentro do contexto, né? De forma que a gente consiga realmente trazer aquilo que é importante dentro da aromaterapia, tá? E o encanto de toda essa história, né, e essa lição enigmática consiste no fato de que, de era para era, nada muda. No entanto, tudo é completamente diferente. A gente segue em constante aprendizado, a gente segue buscando cada vez mais informações, da mesma forma que era lá atrás, apesar de hoje ser tudo diferente. E aí tem as referências, e é isso.